Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Verso 3: Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Verso 7: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, isso aqui ó, Bíblia, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E o último versículo: Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Era um momento de transição na vida de Israel, e através de Josué eles iriam entrar para um tempo de conquistas. Desse texto, dessa declaração, eu tirei aqui 7 comandos de Deus para que essa conquista tivesse êxito, para que Josué não fosse assim, um foguete molhado, como dizem, né? Uma flecha que não acerta o alvo. Para que Josué tivesse êxito como novo líder, ele teria que seguir essa orientação de Deus. E essas orientações, elas servem para nós hoje. Muitos de nós estamos tentando deixar o deserto e entrar num tempo de conquistas. E Deus então manda dizer isso para mim e para você hoje: obedeça isso aqui que eu estou falando, e vocês terão êxito. Era muito complicado, irmãos, para Josué esse momento. Imagine um rapaz, aqui não fala a idade de Josué, mas imagine alguém que teve como líder um homem chamado Moisés. Nada mais, nada menos do que o maior líder do Velho Testamento. Moisés que fez o mar abrir, Moisés que fez brotar água da rocha, Moisés que orou e Deus mandou o pão do céu, Moisés que fez grandes milagres. E a primeira coisa que Deus fala aqui no livro de Josué: Moisés, meu servo, está morto. O negócio agora é com você. Olha o peso da responsabilidade que Josué recebia naquele momento. Josué teve um líder fantástico, que era Moisés, mas naquele momento onde o negócio ia agora engrenar, agora é conquista, agora nós vamos cair para dentro, Deus leva Moisés. Fala, puxa vida, e agora? Então foi preciso que Deus desse essa palavra para Josué. Repare que Deus falou várias vezes com ele: esforça-te e tenha bom ânimo, esforça-te e tenha bom ânimo, tenha coragem,
Porque Josué, a Bíblia não fala isso, mas nós podemos concluir, quando Deus fala tantas vezes uma coisa, é porque aquela pessoa, ela estava enfrentando um momento de crise. Josué talvez, agora eu estou especulando aqui, não está na Bíblia, mas talvez Josué não se via capaz de conduzir aquele povo. Você já recebeu uma grande responsabilidade e olhou para você mesmo e disse assim: eu não vou conseguir isso? É muito comum, eu não sei se passou isso com a Ana Luísa, na primeira semana de aula, quando os professores bombardeiam a gente com tanta matéria, com tanto livro para ler, com tanto trabalho para fazer, e você olha e diz assim: estou fora desse negócio. Eu não sei se algum de vocês passou por isso, de chegar em casa e dizer assim: mãe, estou no curso errado, não tem nada a ver comigo isso aqui, eu estou trancando minha matrícula, vou fazer, sei lá, música, porque isso aqui não tem nada a ver comigo. Josué se via diante de um grande desafio, irmãos, e talvez esse sentimento passou por ele, de dizer assim: poxa vida, eu não sou nem um tequinho do que Moisés foi, e agora Deus confia a mim a missão de conduzir esse povo para conquistar a terra. Porque a partir daquele momento, a Bíblia fala de Canaã como terra que mana leite e mel, né? Terra de frutos enormes, só que fala terra do Eteu, do Jebuseu, tudo que é fala ali, eram os inimigos de Israel. A partir do momento que eles entraram em Canaã, foi que começaram as guerras. Até então no deserto, o problema era o quê? Não tem água, fura a rocha. Não tem carne, não, Deus manda as codornizes do céu. Os problemas eram bem pontuais. A partir daquele momento em Canaã, era guerra. Voltou? Aqui. Então, Israel não tinha experiência nenhuma de guerra. Então Deus deu uma palavra para ele: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu quero que você entenda que, independente do momento em que você estiver enfrentando, se é um tempo de transição, Deus está com você. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus não te abandona no momento de crise, não, irmãos. Pelo contrário, é na hora da crise que Ele pega na sua mão, que Ele te carrega no colo. Eu quero falar então sobre 7 coisas que Josué teve que aprender para que ele fosse um conquistador, e ele foi realmente um grande conquistador. A primeira coisa para você ser uma pessoa que vai conquistar nesse ano: ouça a voz do Senhor. Olha como que começa o verso 1. O Senhor falou a Josué. Quem que falou? O Senhor. Deus falou com ele, e ali está Senhor com assim, todas as letras em maiúsculo. Não foi eu que coloquei, não, está na Bíblia. O Senhor falou a Josué. Não foi uma pessoa, alguém, um profeta, um pastor, não, o próprio Deus falou com ele. Por isso, a primeira coisa para você ser bem sucedido: ouça a voz de Deus. Não ouça qualquer um. Saiba discernir quando é Deus falando. Saiba discernir quando é Deus que está exortando você. Porque tem pessoas que dizem que vêm em nome de Deus, mas aquela palavra não te traz vida. A palavra, quando vem de Deus, ela gera vida em você, ela não gera morte. Quer ver uma coisa? Eu coloquei aqui Salmos capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tem pessoas que estão andando segundo o conselho de pessoas que não servem a Deus. Andam segundo o conselho daqueles que estão afastados de Deus. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dessas pessoas, e não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Deus fala com você aqui, ó.
Deus fala com você aqui, Deus fala com você no culto, Deus fala com você na célula, Deus fala com você, Deus fala através do louvor. Saiba discernir quando é Deus falando. Você quer ser bem-sucedido? Aprenda a ouvir a voz de Deus. Irmãos, muitas pessoas chegam até nós, até mim, a minha esposa, dizendo assim: pastor, eu estou querendo me divorciar, o que o senhor acha disso? E eu falo com ele: eu não acho nada, vamos ver o que a Bíblia acha, porque a Bíblia é a voz de Deus. E aí tem lá em Malaquias 2, Deus odeia o divórcio, Deus abomina o divórcio. Então você acha que você divorciar é de Deus? Você acha que é a voz de Deus falando para você se separar dela? É claro que existem casos extremos, eu sei, violência doméstica e tal, mas na maioria das vezes são problemas de relacionamento, incompatibilidade de gênios, e a pessoa quer chutar o balde. Ouça a voz de Deus, tenha o seu prazer na lei do Senhor. É possível ter prazer na Bíblia, irmãos? Você lê Bíblia só te dá sono? É possível ter prazer na leitura bíblica? A partir do momento que você encara ela como a voz de Deus para você, é você falando, dizendo assim: deixa eu ler a Bíblia porque é Deus falando comigo. Se você encarar como um livro de história, um livro sei lá, de muita riqueza poética, cultural, vai te dar sono. Como que Deus fala comigo? Como que eu sei que é Deus falando? Deus fala através da palavra. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, olha o que está dizendo: pois toda a Escritura, toda a Bíblia, é inspirada por Deus, e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus, ou a serva de Deus, esteja completamente preparado, preparada e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Como que Deus fala comigo? Através da Bíblia. Leia a Bíblia, não despreze a Bíblia. Tem pessoas que têm a Bíblia na sua casa, em cima da cristaleira, aberta no Salmo 23, e acha que isso vai trazer proteção para a vida dele, ou aberta no Salmo 91, ele nunca passou a página está até amarela, de tanta poeira. Leia a Bíblia. A Bíblia não é um livro de informação, ela é um livro de transformação. Quando você lê a Bíblia, o autor fala diretamente com você, Deus fala diretamente com você, o Espírito Santo fala com você. Deus fala também através do Espírito Santo. João capítulo 14, verso 26, mas o auxiliador, ou algumas versões, conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. O Espírito Santo, ele nos ensina e ele faz com que nós nos lembremos das coisas que Jesus falou para nós, das coisas que nós lemos na Bíblia. Então Deus fala através da palavra, Deus fala através do Espírito Santo, e Deus fala também através das pessoas. Quem sabe nessa noite Deus está falando com você através de mim. Não que eu seja grande coisa, não, sou miserável pecador como você. As pessoas têm a mania de projetar quem está aqui, quem está cantando, como grandes figuras, né? Pessoas impecáveis. Nada disso, né? Cadê o Túlio? Quem conhece a gente, né, Túlio? Quem é que sabe, né? Quem canta, quem toca, talvez são os que mais precisam ouvir essas coisas aí, ó. Deus fala através de pessoas. Olha só o que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, verso 16, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês, ensinem e instruam uns aos outros. Olha só, aprendam uns com os outros. Aprender o quê? A mensagem de Cristo.
cantem salmos, hinos e canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração. Mas o que eu quero frisar é isso: Deus fala através das pessoas. Quantas vezes eu tenho conversas com a minha esposa e Deus fala através dela? Quantas vezes eu tenho conversas com o Gabriel, com meus filhos, e Deus fala através deles? Ou Deus usa a minha vida para falar com eles? Não significa que a posição de pastor, a única pessoa que pode falar para o pastor é um apóstolo, né? Uma entidade, a quarta pessoa da Trindade. Não, Deus fala às vezes através do Arthur e da Ayla. Fala comigo. Então esteja sensível à voz de Deus. Primeira coisa para ser bem sucedido: ouça a voz do Senhor. Saiba quando é Ele falando. Josué, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto: Josué ouviu a voz do Senhor. A voz do Senhor chegou até Josué. Tem pessoas, eu coloquei esse texto aqui, tem pessoas que estão procurando respostas, por exemplo, no horóscopo, entre outras coisas, livros de sabedoria, horóscopo. A Bíblia diz em Levítico capítulo 19, verso 31 o seguinte: não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Posso ouvir um amém? Amém. Talvez entre nós aqui tenha alguém que tenha o hábito de: não, eu não saio de casa sem ler o horóscopo. Eu preciso saber que tipo qual a cor da roupa que eu vou vestir hoje, né? O que tá, se eu estou favorável para o amor, para o dinheiro, tal. Deus manda, é claro na palavra dele, irmãos. Não estou querendo ofender religião nenhuma. Eu sei que o Minuto com Deus tem seguidores espíritas, católicos, budistas, ateus e etc. Mas eu não posso deixar de me firmar na Bíblia para pregar uma palavra. Então, se alguém tem consultado espíritos, os mortos, os astros, para saber a direção que a sua vida deve levar, está errado. Busque a Deus. Busque a palavra de Deus, ela tem respostas para você. Amém? Amém? A segunda coisa que eu extraio desse texto: levanta-te. Josué capítulo 1, verso 2: levanta-te, pois, e passa esse Jordão. A palavra levanta-te é direcionada para quem está assentado, ou deitado, ou prostrado. Levantar-se significa tomar uma nova postura, ter uma nova atitude diante dos desafios. Tem pessoas que foram tão machucadas pela vida, pelas circunstâncias, pelas provas, pelas lutas, pelas perdas, que hoje estão prostradas. E o que Deus manda dizer para você é: levanta-te. Ninguém conquista nada se não for de pé. Quando o relógio despertava às 6 da manhã para Ana Luísa ir para o curso, ela tinha que levantar. Eu estou fazendo menção todas as vezes aqui porque é um culto especial em agradecimento a essa conquista dela. Eu me lembro que a Gabriela, minha filha, levanta a mão, Gabi. A Gabriela estudava de manhã e nós morávamos longe do centro. Ela estudava no centro, numa escola ali na Espírito Santo. E o relógio despertava às 5 da manhã para a gente acordar, para pegar o ônibus de 5h30. Mas 15 para 5 ela levantava. Ela não levantava, ela dava um pulo da cama, dava um salto da cama. Ninguém tem essa energia às 5 horas da manhã. Eu não entendi aquilo. Querido, querida, Deus quer estabelecer um tempo de conquista para você, em qualquer área. Mas para isso Ele chama você a se levantar, a se reerguer. Eu sei que às vezes, por nós mesmos, nós estamos tão cansados, tão abatidos, que a gente não quer levantar. Ou a gente quer, mas não consegue. Eu quero dizer para você que Deus, Ele pode erguer você, mesmo quando você não aguenta. Deus pode erguer você.
Olha esse texto aqui de Isaías 41, o verso 10 e o verso 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra, com a destra da minha justiça. O verso 13: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Posso ouvir um amém? Amém. Quando você não consegue se erguer, Deus toma você pelas mãos, Ele mesmo te levanta, Ele mesmo te fortalece, Ele mesmo te dá força. Porque eu sei que às vezes é difícil, é fácil falar assim: levanta-te. Mas poxa, eu passei tantas experiências, pastor, tantas decepções, tantos fracassos, eu não quero mais nada, só quero esperar a morte agora, estou bem demais. Não, Deus manda você se levantar, e Ele mesmo te dá forças para você se reerguer. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira coisa: supere os seus obstáculos. Josué capítulo 1, verso 2: passa esse Jordão. Não é levantar e ficar parado, é levantar e atravessar o Jordão. Irmãos, o rio Jordão, na época em que Israel teve que atravessar ele, em alguns lugares ele chegava até 12 metros de profundidade. Não é um corguinho que você vai fazer: não, vamos passando aqui, não. Era a época da cheia, e o desafio era esse: levanta-te e atravessa o Jordão. Lembra que Deus falou com Josué assim: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo? O que Moisés teve que atravessar? O Mar Vermelho. Josué tinha que ter uma experiência própria dele. Como eu falei, a referência que ele tinha era a referência de outras pessoas. Talvez você viva desse jeito, vivendo do testemunho de outras pessoas. Não, eu acredito em Deus porque Ele fez uma grande obra na vida do fulano. Porque eu escutei o testemunho do Túlio, por isso que Deus quer te dar as suas próprias experiências. Era preciso que Josué atravessasse o Jordão, e não era fácil atravessar o Jordão, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, permitiu que Josué e o povo atravessassem o Jordão num período de cheia, atravessasse o Jordão em terra seca, mostrando que a presença do Senhor era com eles. E eu acho interessante, porque muitas pessoas ficam pensando assim: mas eu não tenho um rio para atravessar. O Jordão simboliza algum obstáculo que você precisa vencer, que você precisa romper. Qual é o seu Jordão? O que tem impedido as suas conquistas? Hoje nós fizemos um batismo. Muitas pessoas deixaram de batizar porque ainda não conseguiram vencer o seu Jordão, que para muitos simboliza o pecado. Não, pastor, eu ainda estou afundado num pecado, eu não consigo me libertar e por isso eu não quero me batizar agora. Qual é o seu Jordão? Talvez uma experiência traumática que você viveu no passado, na área sentimental, e por isso você não consegue perdoar, ou não consegue se perdoar, e Deus quer estabelecer um tempo de conquistas, mas vença o seu Jordão. Qual é o seu maior obstáculo? O que é aquilo que você não consegue lidar? É o que Deus manda dizer para você hoje: passe esse Jordão, passe essa fase. Deus quer promover você a outro nível. Você já viu videogame? Para você passar para uma fase, você não tem que derrotar os bonequinhos, os inimigos e tal. É o que Deus está falando: eu quero promover você a outro nível, a outra fase. Eu quero te levar a um novo patamar, mas eu preciso que você elimine da sua vida os maus hábitos,
que você conserte com alguém que você está ferido emocionalmente, que você libere perdão para as pessoas que te magoaram, que de repente você negocie uma dívida que você tem. Limpe seu nome. Tem gente que está com o nome sujo e está esperando há 5 anos para o nome limpar. Vai lá e negocia isso, meu irmão. Vai lá e negocia. Faz uma oferta lá, olha, o que eu posso pagar é isso aqui, ó. Mas o que é isso? A sua dívida é 5 mil, você pode pagar 100? Tá bom, então vamos fechar. Passe esse Jordão. E eu achei uma coisa interessante. Eu separei aqui 2 versículos em Josué capítulo 3, que foi quando eles atravessaram o Jordão. O verso 13 e o verso 17 me chamaram a atenção. Olha só: porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. O que Deus estava falando? Quando o sacerdote puser os pés dentro da água, as águas vão se abrir. Verso 17: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Tanto na travessia do Mar Vermelho, como na travessia do Jordão, o líder espiritual estava à frente. Você tem buscado apoio em pessoas espirituais para você vencer os seus obstáculos? Eu estou falando de pastores, pastoras, líderes de célula, pessoas que vão te orientar espiritualmente. Me chamou a atenção isso, não sei se testifica no seu coração. Tanto a travessia do Mar Vermelho como a travessia do Jordão, o líder espiritual, o sacerdote, teve que pôr o pé primeiro. As águas se abriram a partir de um comando de Deus. Deus usa pessoas, é isso que eu quero te dizer. Deus usa pessoas. Você tem livre acesso a Deus, a Jesus Cristo, mas Deus constitui líderes. Deus falou lá em Tiago que chamou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, para ensinar o povo essas coisas. Nós estamos num processo de formação de líderes, porque é muita gente que chega para nós ajudarmos. Quem nós conseguimos ter acesso ou uma proximidade, nós ajudamos, orientamos, oramos junto com a pessoa, mas só que nós temos assim, a nossa rede social ela é muito abrangente, então muitas pessoas chegam até nós. Entenda isso, meu querido. A travessia do Mar Vermelho, a travessia do Jordão, ela se deu através de uma liderança. Eu não estou falando que pastor, pastora são super-homens e etc. Mas há um princípio de autoridade aqui estabelecido. Não sei se você percebe isso. Se você consegue vencer sozinho, amém. Mas a orientação de Deus era que os sacerdotes pisassem primeiro. Quando o sacerdote pisou, o mar se abriu. Eu já tive problemas na minha vida que só foram solucionados depois que eu segui um comando de um pastor, de um líder, um comando espiritual. E ele disse: você vai fazer assim, assim, assado. Eu falei: opa, por que eu não pensei nisso antes? Quarta coisa, creia nas promessas. Você precisa ter fé e crer que as promessas são para nós. As promessas contidas na Bíblia, nós podemos nos apropriar delas. Josué capítulo 1, verso 3: todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu disse a Moisés. O verso 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Agora tem uma coisa: toda promessa, ela está ligada a uma condição.
Por exemplo, uma promessa muito conhecida: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Todo mundo gosta dessa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Significa o quê? Nada vai me faltar, se o Senhor for o meu pastor. Tem pessoas que não estão nem aí para Deus, que não está afastado de Deus, afundado no pecado, nem liga para as coisas de Deus, mas quando a coisa aperta ele: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Existe uma condição. João 3,16, outra bem conhecida: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma promessa? Sim. Promessa para quem? Para todo aquele que crê em Jesus. Eu não sei se eu acredito, eu acho que ele foi um guru, foi um cara muito sábio, mas não sei se ele é o Filho de Deus. Então essa promessa não é para você, porque a promessa é para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Está vendo que as promessas, elas estão condicionadas a uma atitude nossa? E aqui eu coloquei a fé como elemento. Você precisa crer que Deus está no controle. O tempo de conquista que Deus quer proporcionar na sua vida, ele é também proporcional à sua fé em Deus. Creia que Ele é o seu Senhor, que Ele está cuidando da sua vida, que Ele tem tudo sob seu controle, que Ele quer o melhor para você. Talvez as coisas não vão sair do jeito que você esperava. Poxa, eu planejei umas coisas, mas deu tudo de forma diferente. Deus está no controle, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É preciso ter fé para servir a Deus. Hebreus capítulo 1, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite, creia que Ele existe e que Ele é o galardoador, Ele é que nos dá os presentes para aqueles que o buscam. Você precisa ter fé. Como que eu aumento a fé, pastor? Através da palavra. Leia a Bíblia, peça ao Espírito Santo para ministrar o seu coração, e o próprio Deus vai falar com você. Você terá a sua própria experiência com Deus. Quinta coisa: seja forte e corajoso. Ou seja, não seja medroso, vença o medo. Josué, eu sei que você não experimentou milagres ainda, mas seja forte, seja corajoso. Irmãos, Deus falou isso ao longo do livro de Josué 9 vezes para Josué. Seja forte e corajoso. É sinal de que Josué estava tomado por um espírito de medo. O medo, muitas vezes, não estou dizendo que é sempre, mas muitas vezes ele pode estar ligado a um espírito maligno que nos paralisa. Por causa de uma experiência traumática, muitas vezes nós permitimos que o medo domine a nossa vida e nós ficamos paralisados. Porque um dia eu falei uma coisa errada em sala de aula e todos riram, nunca mais eu falei nada. Eu tenho vergonha de falar em público. O medo é um espírito que nos paralisa e muitas vezes impede as nossas conquistas. Processo seletivo em empresas. Os currículos empataram, todo mundo tem inglês, e não sei o que, e pós-graduação. O que vai prevalecer? Quem fala melhor? Quem é mais espontâneo? Quem se expressa melhor? Mas eu tenho medo. Eu tenho medo. Aí, por causa do seu medo, você vai ocupar uma posição menor do que a que você poderia estar ocupando.
Josué capítulo 1 verso 6, esforça-te e tenha bom ânimo, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. 2 Timóteo capítulo 1 verso 7, olha o que Paulo fala para Timóteo: porque Deus não nos deu o espírito de temor, em algumas versões diz medo, mas de fortaleza e de amor e de equilíbrio. Essa outra versão diz assim: Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. O primeiro sentimento que o homem teve quando o pecado entrou no mundo foi o medo. Adão se escondeu de Deus e Deus perguntou: o que aconteceu? Ele disse: eu comi a fruta e tive medo. O primeiro sentimento depois da entrada do pecado foi o medo. Portanto, em alguns casos nós podemos associar o medo a um espírito. Paulo chama de espírito, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de coragem, de ousadia. Se você chegou aqui e tem medo de conquistar as coisas, porque se acha incapaz, porque se acha inferior, nós vamos orar aqui para que o Senhor te dê um espírito de ousadia, de coragem, de determinação. Sexta coisa, são 7, já estamos acabando. Ande em obediência. Josué capítulo 1 verso 7. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Em algumas versões está escrito assim: para que você seja bem sucedido. Quer experimentar um tempo de conquista na sua vida? Obedeça a Deus. Diga não ao pecado. Ande em santidade. Estabeleça critérios rigorosos na sua vida. Diga não, porque quando a gente fala em pecado, muitas pessoas remetem à área sexual. Não é só isso. Mentira também é pecado. Racismo é pecado. Sabia? Racismo é pecado. Discriminação, inveja, ira, maledicência, falar mal das pessoas. Você gosta de reunir para falar mal dos outros, isso é pecado também. Divisões, dissensões. Ande em obediência. Peça ao Espírito Santo para mostrar a você o que você precisa mudar. Eu gostei muito dessa canção, Túlio, que você cantou aqui. Espírito Santo, fica à vontade, faz morada. O que precisar mudar, você muda. Não é isso? Muda aqui, o que precisar mudar na minha vida, o Senhor muda. Não sou eu que vou dizer o que você precisa mudar, é o Espírito Santo. Mas ande em obediência, porque olha o que diz em Deuteronômio capítulo 30, olha o que Deus está falando. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para a possuíres. Foi a palavra que Deus deu a Israel. Israel, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, me obedeça, porque assim você vai ser bem sucedido, você vai ser próspero. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Amém? Salmo 128 é um capítulo de Salmos que eu amo, que fala de uma família bem estruturada, bem resolvida, mas tudo começa com a obediência. Olha só, versículo 1: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse teme ao Senhor aqui não está falando de medo de Deus, não. Está falando de um temor ligado à reverência, a respeito, a entender Deus como
o Senhor da vida realmente, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele comerá do trabalho das suas mãos, vai ser feliz e vai bem. A mulher dele será como videira frutífera aos lados da tua casa, os filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Fala de comunhão. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os seus netos, os filhos dos seus filhos, e a paz sobre Israel. Começa com o temor de Deus e a obediência na vida do homem, e se estende sobre a família. Quando você anda em obediência, a sua casa será uma casa próspera, sua casa será uma casa cheia de vida, de vigor, cheia da presença de Deus. E o último, se encha da palavra de Deus. Josué capítulo 1, verso 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha o que Deus estava falando para Josué: antes, medita nele dia e noite. Josué, leia a Bíblia de dia e de noite. Para quê, Deus? Para que você tenha cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O problema, irmãos, é que nós enchemos a nossa mente com tantas coisas hoje em dia e não damos um lugar para encher a nossa mente com a palavra de Deus. Durante muitos anos nós batemos tão firme contra as novelas, né? Crente não assiste novela e não sei o quê. E hoje nós estamos dominados pelo quê? Pelas redes sociais. O celular para muitas pessoas se tornou uma prisão. Às vezes você está na mesa com a família almoçando, e quando você olha, quando você assusta, todo mundo está no celular. Roubou a comunhão. Mesa é lugar de comunhão, é lugar de compartilhar bênçãos, é lugar de abençoar pessoas, é lugar de trocar experiências. E a última coisa que eu coloquei aqui foi isso: Josué precisava se encher da palavra de Deus, porque quando nós lemos Bíblia, eu sempre cito o exemplo do Gabriel aqui. O Gabriel lê muitos livros, ele tem uma estante lá cheia de livros, ele gosta muito de ler, mas vira e mexe eu pego ele lendo a Bíblia. Parece assim, meio incoerente. Poxa, depois de você ler C.S. Lewis, It, a coisa, isso vai para a internet também? Depois você edita. Ele não lê só livros cristãos, porque ele é um cineasta, ele precisa de se informar e tal. Mas depois de ler tanta coisa assim interessante, Augusto Cury, Marx Lucado, você ainda tem paciência para parar e ler Gênesis e ler Mateus? Poxa, mas a Bíblia parece uma coisa tão óbvia para a gente, é ou não é? Vou ler aqui Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra e tal. Mas é o que Deus manda, nós nos enchermos da palavra dele. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos limpa. Olha o que Jesus falou para os discípulos dele, em João capítulo 15, verso 3: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. O que limpa a gente é a palavra, irmãos. Muitas vezes nós não damos valor à palavra de Deus em si mesmo, sabe? Mas o que vai fazer diferença na nossa vida, no momento crucial, de tomada de decisão, de momentos de tempestades, é a palavra. Talvez você não se lembre das refeições que você fez lá na casa da sua mãe, da comida simples que você comeu lá, do arroz, feijão, um ovo ou uma carne e uma verdura.
mas foram elas que tornaram você a pessoa que você é hoje. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Talvez você se lembre mais do banquete, do jantar que teve um dia lá na casa do fulano, daquela festa maravilhosa. Aquele jantar, aquele banquete, pode ter sido agradável tal, mas o que sustenta você mesmo foi o angu, foi o carne moída com quiabo, aquelas coisas que a sua mãe, que seus pais sustentaram você. O pessoal das antigas aí disse glória a Deus aí, ó. Orou pro nobre? Pois é. Mas não, a gente dá muito valor quando você come uma comida diferente, não é? A mesma coisa na igreja. Mesma coisa na igreja. É bom me deslocar lá para o Anchieta para ouvir o pastor do Minuto com Deus, é bom, mas o que tem sustentado a sua vida espiritual é a palavra que o seu pastor prega lá toda semana, que parece que é repetitiva. Poxa, mas de novo, pastor, esse mesmo texto, nossa, de novo. É isso que tem te sustentado, sabia? É isso que tem fortalecido a sua vida, e você precisa valorizar ele. Quantos podem dizer amém? Amém. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado, e nós queremos encher a nossa mente, e nós passamos o dia enchendo a nossa mente com o Instagram, com o Facebook, com e-mails, com rede social, com o YouTube. Mas o que o apóstolo Paulo diz para a gente? Antes eu citei esse texto aqui, João 7,38, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A palavra de Deus em você vai jorrar e abençoar outras pessoas também. O texto que eu queria, eu não coloquei aqui, que é Filipenses, eu não me lembro o endereço, quando Paulo diz assim: tudo que é de boa fama, tudo que é bom, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Aqui não. Ah, sim, desculpa, obrigado, Gislaine. Eu que engoli ele aqui. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pensem nessas coisas, encham a mente de vocês com essas coisas. É diferente, irmãos, quando você acorda e escuta um louvor, do que quando você acorda e liga naqueles jornais sensacionalistas, sabe? Que tem notícia de morte, e que esfaqueou, que matou, que pulou de prédio e não sei o quê. A sua mente, ela precisa ser cuidada. A sua mente é um campo de batalha. Então você precisa alimentar de forma sábia os seus pensamentos. Se você se alimenta só com tragédia, você vai ficar assim, nossa, assim, eu não estou querendo desvalorizar o sofrimento, as coisas que as pessoas têm enfrentado, mas eu preciso me encher também com aquilo que é bom, com aquilo que é amável. Eu preciso conversar com o meu filho, valorizar o sorriso dele de manhã, um abraço, sabe, coisas boas, coisas que vão colocar você para cima. Você pode escutar sim sofrimento alheio, a dor alheia, desde que seja para você se levantar e fazer algo. Hoje a Alessandra deu uma louca lá à tarde, ela falou: não, eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa, tem muita gente sofrendo, eu quero fazer algo, eu preciso fazer algo. Eu falei: isso mesmo, isso chama-se compaixão. É quando você sente a dor alheia a ponto de querer fazer algo pelas pessoas. Mas na maioria das vezes o que acontece? A gente fica sabendo de uma notícia, uma coisa desagradável, aí você vai lá, compartilha aquilo na sua rede social, coloca uma frasezinha lá: eu também concordo com fulano de tal, e posta aquilo, e aí te dá um sentimento assim de dever cumprido. Vou voltar para o conforto do meu sofá, do meu ventilador, do meu ar-condicionado, mas você não fez nada. Comece a pensar em o que está preenchendo a sua mente. Amém?